Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje quero-vos mostrar o meu setup gaming. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. Então, tal como eu disse, quero-vos mostrar neste vídeo de hoje o meu setup gaming, mas quero fazer aqui alguns disclaimers antes de passarmos para o setup em si. Eu também tenho a PS5, no entanto, eu tenho a PS5 na sala onde costumo jogar os meus jogos e nesse sentido não vou mostrar essa consola por esta razão. Além disso, também tenho uma coleção de videojogos, mas o foco é mostrar mais nas consolas e nas televisões que tenho, também alguns acessórios. Por isso, neste vídeo não irei mostrar os meus jogos, mas se tiverem interesse, digam aí nos comentários se vocês gostavam que eu mostrasse a minha coleção de jogos. E dito isto, vamos passar então ao setup gaming. Ok, malta, e então estamos aqui no meu setup gaming. Isto é, digamos, uma visão geral dele. Ele está no meu quarto. Infelizmente é o único sítio onde consigo ter este espacinho. E o que é que eu quero fazer aqui neste vídeo? Quero separar isto um pouco por estrutura, e quando digo estrutura falo em móveis, depois em áudio e imagem, e finalmente focarmos aqui nas consolas e também nos seus acessórios. Então, vamos focar aqui em primeiro lugar na televisão. Isto é uma Samsung, neste caso um LCD, já daqueles antiguinhos, com várias entradas, tanto de áudio como de vídeo, e como vocês podem ver aqui, então tenho uma entrada de cabo componente, tenho também de cabo VGA, tenho também várias entradas HDMI, neste caso temos 3 entradas HDMI, mais uma aqui do lado. Temos cabo, ou entrada para cabo de S-Video, cabo composto, e também temos ali 2 entradas SCART, sendo que uma é RGBA. E depois, no que diz respeito a saídas de áudio, temos RCA. Eu particularmente estou a utilizar aqui uma saída de cabo óptico. Temos também aqui um jack, ou seja, é uma televisão que, apesar de ser antiga, ela é muito boa para este tipo de setups, que são consolas que eu considero retro, ou seja, aqui eu diria que as consolas mais recentes são a PS3, a Wii U e a PlayStation TV, juntamente com a PS Vita, e nesse sentido esta televisão chega e sobra para, digamos, para conseguir conectar todas estas consolas. Depois, no que diz respeito a áudio, eu tenho então aqui umas Edifier, umas colunas que têm saída de vídeo, aliás, saída de áudio, peço desculpa, RCA, e dá aqui um boost na qualidade de som muito boa. Eu aqui o que é que eu faço? Eu utilizo a saída de áudio óptico da televisão, tenho um conversor para RCA e ligo diretamente aqui às colunas, e consigo controlar aqui as colunas com este mini comando da Edifier, que é pequenino e é bastante prático. Quero mostrar aqui também o comando da televisão, neste caso é este aqui da Samsung, e que é porreiro porque isto, deixem-me ver se eu consigo apagar aqui as luzes para vocês verem que isto tem aqui a particularidade de ter estas luzes, e é sempre muito porreiro. Vou voltar aqui a ligar a luz, porque preciso de falar aqui, para mim, um dos melhores investimentos que eu tenho aqui na minha Game Room, que é este RetroTink. Tem aqui o seu respectivo comando, e isto é basicamente um conversor que tem várias entradas. Tem entrada SCART, onde eu ligo a PS2, tem também entrada de vídeo componente, e depois faz aqui o upscale e temos o output por HDMI. Ou seja, esta televisão, apesar de ter várias entradas de áudio, ela agora já não utilizo tanto, só utilizo as HDMI
por causa deste bichinho que é o RetroTink, que faz de facto magia com as consolas, principalmente as consolas mais antigas, a Xbox, a Wii, a GameCube e a PlayStation 2 têm aqui um boost na qualidade de imagem muito bom. Para utilizar isto, tem aqui também vários, digamos, separadores de vídeo componente e de HDMI. Neste caso tem um Component Video Selector, onde tem aqui 3 entradas. Basicamente utilizo para a Wii, para a GameCube e também para a Xbox original. Se bem que também tem aqui os cabos para a PS2 e também para a PS3, que também tem essa saída de áudio AV. E depois, selecionando apenas aqui um destes botões, eu consigo escolher que entrada de vídeo componente é que está a funcionar, e assim consigo otimizar aqui a parte dos cabos e a parte de conseguir ter vários, digamos, várias consolas a utilizar cabo componente ali ligadas diretamente à RetroTink. E aqui no caso do HDMI, tenho algo semelhante, onde tem HDMI para a PS3, PS TV, Xbox One e também Wii U, e ligo tudo aqui a esta saída, o output. Só que no output eu coloco o M Classic, um upscaler, que principalmente para a Wii U e para a PS3 e também a PS TV melhora aqui a qualidade de imagem. Depois tenho aqui uma Sony Trinitron, uma televisão CRT, que ela é pequenina e então ela consigo a ter aqui a funcionar. Eu aqui basicamente utilizo para ligar a GameCube, para jogar assim jogos com o Game Boy Player. Também tenho aqui a possibilidade de jogar jogos de PlayStation 2, também tenho o cabo. E acima de tudo, eu utilizo mais isto para quando eu estou a jogar aqui alguma coisa, a minha namorada poder jogar aqui também nesta televisão, particularmente jogos de Pokémon, utilizando o Game Boy Player da GameCube. E de uma forma geral, no que diz respeito a áudio e vídeo, são aqui estas, digamos, os meus equipamentos. Depois, o que é que eu tenho? No que diz respeito a, digamos, mobiliário, isto é uma Kallax 4x2, estilo preto, que tem aqui umas perninhas, que também facilita bastante o facto de ter cabos aqui por baixo. Depois apliquei aqui em cada uma delas uma porta de vidro, onde coloco aqui as consolas. Tem aqui uma divisão a meio. Elas, digamos, de fábrica do IKEA vêm assim, a meio. No entanto, como há consolas que são maiores do que outras e não cabem, digamos, com a medida normal, eu fiz aqui alguns ajustes e neste caso esta prateleira fica mais acima e mesmo assim eu consigo abrir os jogos de PlayStation 2 e ter aqui a Wii U e o Gamepad, por exemplo, e consigo, digamos, tornar muito mais eficaz este espaço. Depois também fiz aqui alguns cortes para passagem de cabos e no caso da PS3 tenho uma abertura para que a consola consiga ventilar melhor. Eu não sei se vocês conseguem ver ali atrás. E pronto, porque as consolas aqui elas precisam de ventilação porque isto é um espaço apertado. Ok, que é muito bonito e consegue proteger aqui digamos, do pó, enquanto eu não a estou a utilizar com a porta de vidro. No entanto, é preciso também ter algum cuidado. Depois, o que é que eu posso também referir aqui de importante? Estas triplas, ou neste caso estas extensões que têm interruptores, tem ali um interruptor geral e um interruptor para cada uma das tomadas e normalmente eu só tenho uma ligada quando utilizo uma consola e assim vocês conseguem economizar aqui bastante digamos, no consumo energético. Depois, na parte inferior da Kallax tem aqui estas gavetinhas e depois tem aqui umas caixinhas onde tem os respectivos acessórios. E finalmente também, como tenho aqui muitos conversores
muitas coisas que se ligam por USB. Tenho aqui esta, digamos, tomada que tem várias ligações USB e que facilita aqui também bastante a questão dos cabos, porque, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem mesmo muitos cabos por trás. Isto é muito bonito de ter, no entanto é preciso fazer aqui uma ginástica muito grande. Mas agora quero focar em cada uma das consolas e os seus acessórios. Ok, malta, então vou agora focar aqui em cada uma das, digamos, dos módulos onde tem as consolas. Vou começar por este, onde tenho a PlayStation TV, tenho também a PS Vita, neste caso o modelo original OLED, e também tenho a PSP, neste caso o modelo 3000, isto porque é um modelo muito mais leve e tem aqui a particularidade de poder ligar à televisão por cabo, seja por cabo componente, seja por cabo composto. E depois também quero-vos mostrar aqui estes suportes que eu mandei fazer a um sujeito do LX, que faz com impressão 3D. Tenho aqui o da PSP, depois também tenho um da PS Vita e também um da PS TV. E são consolas que eu gosto bastante. Particularmente a PS TV é daquelas que eu ainda uso aqui para jogar jogos de PSP e de PS Vita na televisão, utilizando um DualShock 4 e gosto bastante. E depois tem aqui uma das consolas mais antigas aqui da minha coleção. Talvez, eu diria facilmente a consola que eu mais joguei na minha vida, que é a PS3. Neste caso o modelo Slim. E eu gosto muito desta consola. Foi a geração onde eu, acima de tudo, descobri inúmeras sagas dos videojogos. BioShock, Batman Arkham, Dead Space. A lista é infindável, tenho mais de 100 jogos. Se vocês gostarem deste vídeo, depois posso também mostrar, digamos, a minha coleção de jogos, mas é uma consola que é muito especial para mim. E particularmente este para mim é o modelo mais bonito da consola. E depois quero focar aqui então nestas caixinhas. Eu acho que estas caixinhas elas são muito práticas para colocar então aqui os acessórios, neste caso da PSP e da PS Vita. E vamos ver então o que é que eu tenho aqui. Tenho muita coisa, desde cabos, aqueles cabos que eu vos disse para ligar à televisão, os carregadores, o carregador da PSP, aqui um porta jogos da PS Vita. Tenho também o cabo, neste caso o cabo composto para ligar à PSP também. E tenho também o carregador da PS Vita. E depois o que é que eu tenho mais aqui? Deixem-me procurar. Tenho aqui uma ventoinha USB. Tenho depois aqui para a PS TV um DualShock 4, que é o comando que eu utilizo, com um cabo bastante comprido. E finalmente tenho aqui nesta caixa que não tem nada, umas bolsas de PSP e de PS Vita. E de uma forma geral, no que diz respeito a este módulo, está tudo apresentado. Vocês podem ver que aqui há bastante espaço para colocar estas caixas e particularmente acho que torna aqui a organização muito porreira. Então, agora passando ao segundo módulo, tenho duas consolas que no que diz respeito a vendas são o total oposto. A campeã de vendas PlayStation 2 e um bocado mal amada Wii U, que é uma consola que eu gosto bastante. Aqui, no que diz respeito à PlayStation 2, não há assim muito a dizer. Tem ali vários cabos atrás. Eu utilizo normalmente o cabo SCART, que é feito aqui por um rapaz português que costuma estar nos grupos de retro e que é um cabo de altíssima qualidade, ligado à RetroTink, e sem dúvida que para mim é a melhor imagem possível dentro do meu setup que eu consigo. Depois também tenho o cabo componente que eu utilizo
para os poucos jogos que têm suporte a scan progressivo na PlayStation 2, e aqui na região PAL, na Europa, a lista é ainda mais restrita, por isso é um cabo que eu praticamente não uso. E depois também tenho um cabo oficial, o de 3 pinos, o composto, que eu utilizo com um adaptador SCART para jogar ali na televisão Sony Trinitron, na CRT. E depois, obviamente aqui tenho cartões de memória. Isto é o modelo Slim da PlayStation 2. Eu na altura o meu pai ofereceu-me o modelo FAT. No entanto, era uma consola que foi várias vezes para a manutenção. E pronto, acabamos por nos desfazer dessa consola. E esta foi aqui a que me acompanhou e que me acompanha até aos dias de hoje. E eu gosto bastante deste modelo. É um modelo bem mais leve, bem mais pequeno. E acho que não tem o mesmo charme que a consola original, mas mesmo assim eu gosto muito desta consola. E depois temos aqui a Wii U no seu primeiro modelo. A Wii U também teve 2 modelos. Eu tenho o primeiro modelo aqui com o Gamepad. Ela está aqui um bocadinho danificada. Eu comprei isto usado a um preço brutal. Tive de fazer uma limpeza a fundo, mas com a quantidade de jogos do Wii e do Wii U que veio, esta consola eu tinha de comprar. E foi a minha primeira Nintendo. Foi a Wii U que eu comprei há sensivelmente um ano. Tem aqui o suporte de carregamento. E aqui no caso da Wii U, neste caso, mas eu acho que se aplica a todas as Wii U's, mas principalmente a este caso, é preciso um cartão externo de memória, porque esta consola apenas tem, acho que são 8 GB de memória interna. E se vocês, por exemplo, quiserem jogar o Breath of the Wild, não conseguem jogar sem ter aqui então uma memória auxiliar, porque a consola não tem capacidade de instalar o jogo por falta de memória. Eu gosto bastante desta consola, acho que ela é uma evolução muito interessante da Wii. Aliás, isto dá para jogar jogos da Wii. No entanto, eu tenho uma Wii por razões que eu vou explicar daqui a pouco, mas é uma consola que eu gosto bastante. Tem output HDMI, tem também aqui possibilidade de colocar um cartão SD, e é uma consola que não tem assim tantos jogos como a Wii ou como outras consolas da Nintendo, mas eu particularmente gosto bastante da Wii U. E eu ainda jogo aqui o Mario Kart 8, por exemplo, que é um jogo que saiu, por exemplo, para a Wii U. E é engraçado porque muitos jogos da Switch tiveram o seu lançamento original na Wii U. É aqui uma coisa que eu queria referir. O Mario Kart 8, por exemplo, também o Breath of the Wild. Eu acho que teve lançamento simultâneo, mas também saiu para a Wii U. O Super Mario Bros. Também saiu aqui, depois foi lançado para a Switch. Ou seja, há vários jogos que saíram aqui nesta consola e depois também saíram para a Switch. Depois aqui, no que diz respeito aos, digamos, acessórios, tenho aqui acessórios da PS3, tenho o comando original e tenho também este comando que eu recomendo bastante, é da Retro Fighters, do Defender, que eu jogo ali para PlayStation 2 e também tenho ali o adaptador para ligar à PS3 e tem essa versatilidade. Isto também dá para jogar no PC e é um comando que, jogar nisto é bem melhor do que jogar no velhinho comando da PlayStation 2. Por muito que eu gosto da PlayStation 2, eu agora só jogo com este comando da Retro Fighters. Depois tenho aqui acessórios do PlayStation Move, uma coisa que eu gosto bastante. Tenho aqui 2 comandos, mais o comando de andar com o personagem. Tenho aqui também a PlayStation Camera. E não poderia faltar também o PlayStation SingStar. Tem aqui 2 comandos, aliás, 2 microfones mais o receptor. Estes são wireless, são a pilhas. Eu nunca coloco pilhas, eu só coloco pilhas quando utilizo e quando estou a utilizar. Ou seja, quando não estou a utilizar eu retiro as pilhas, porque nós podemos nos esquecer. Também não vão poupar nas pilhas, porque elas
evitam que elas se descarreguem e acho que a pior coisa que pode acontecer em comandos com pilhas é nós abrirmos o comando passado anos e aquele estar danificado por causa das pilhas. Depois tenho aqui um cabo, é o cabo da PlayStation 5, o cabo USB-C, que eu utilizo aqui para os comandos da Retro Fighters, porque eu tenho para outras consolas também. Depois aqui da Wii U tenho o Wii U Pro Controller, um comando muito porreiro para jogar Mario Kart 8, para jogar também, por exemplo, o Breath of the Wild, e tem uma particularidade que a energia disto, a bateria disto, epá, parece que nunca acaba. De facto é um comando que tem aqui uma bateria mesmo muito boa. Tenho ali o cabo e tenho um comando genérico da Wii. E vamos ver o que é que eu tenho aqui mais ao fundo, que tenho aqui mais uma caixinha e neste caso temos aqui vários acessórios. Eu quero destacar aqui este, que é o do Rocksmith. Eu gosto de tocar guitarra elétrica e então eu tenho o Rocksmith para a PS3 e dá para ligar por USB à consola e por cabo jack à guitarra e dá para jogar. Depois tenho ali também o adaptador. Neste caso um adaptador genérico de cartões de memória para a PlayStation 3. Eu normalmente gosto de fazer um arquivo e uma cópia dos meus saves da PS2 aqui para a PS3. E depois tenho ali alguns cabos para ligar a PSP seja a PlayStation 2, seja a PS3, porque em muitos casos dá para, digamos, desbloquear funcionalidades, personagens extra, fazendo essa ligação entre jogos. E no que diz respeito a este módulo, falta-me falar aqui do Buzz. Neste caso o concurso universal vem com 4 comandos wireless do Buzz, neste caso as campainhas, e também tem o jogo. Isto é uma caixa muito porreira, eu não vou abrir, mas é aquele jogo fundamental para fazer festas em casa com os amigos e é sempre muito divertido. Bem, malta, chegamos aqui ao terceiro módulo. Tenho aqui um leitor, o meu primeiro leitor Blu-ray, um LG bastante simples, mas que eu gosto também de ter aqui, porque nunca me desfiz dele e não é o melhor leitor de Blu-ray, mas para DVDs, até para ouvir alguma música e obviamente ver filmes em Blu-ray vale a pena, e é aqui também uma alternativa à PlayStation 3, que tem obviamente leitor de Blu-ray. Depois aqui vamos focar obviamente na parte de baixo, onde temos aqui mais um cantinho focado em Nintendo. Curiosamente, as consolas que eu tenho da Nintendo são as únicas consolas de disco, que é a GameCube, a Wii original e a Wii U, que eu já vos apresentei. Vou focar aqui primeiro na GameCube. Tenho a GameCube, neste caso a versão preta. Não tenho assim muito a dizer, fora aqui este bichinho que eu gosto muito. O Game Boy Player, que vos permite jogar todos os jogos de Game Boy. Neste caso tenho aqui o Game Boy Blue. Não sou eu que costumo jogar, é mais a minha namorada. Mas um acessório muito porreiro. Tem, digamos, a particularidade de ser necessário ter aquele disco. Eu já fiz um Reels, que é o Game Boy Player Disc. Vocês colocam para funcionar. Mas obviamente se vocês desbloquearem a consola, conseguem colocar um programa para aceder a isso. Eu tenho aqui também aqui os receptores de comandos wireless, e tenho aqui um leitor de cartão SD, porque eu tenho esta consola desbloqueada, tenho de admitir. Do lado ali tenho aqui, não consigo mostrar, tenho um leitor para cartão SD também, onde consigo colocar jogos, porque de facto tenho de admitir que a GameCube é uma consola em que os jogos de facto são muito caros. Eu tento ao máximo evitar
pirataria e esse tipo de coisas. No entanto, por exemplo, um caso muito específico, se alguém quiser jogar um Metal Gear Solid The Twin Snakes, tem de dar pelo menos 100 euros por esse jogo, não é? E dar 100 euros nos dias de hoje por um jogo é bastante complicado, tenho de admitir, mas eu tenho alguns jogos de GameCube e tenciono aos poucos ir colecionando mais, mas de facto tenho aqui a consola desbloqueada. Eu para isso utilizo um ST Media Launcher, isto porque isto permite-nos aceder ao Swiss e a partir daí conseguimos aceder, digamos, a esse cartão de memória e a todas as funcionalidades que colocarmos aqui. Eu quero, digamos, falar aqui de duas questões, que é, no caso da GameCube, neste caso é uma GameCube europeia e então ela não tem suporte, pelo menos oficial, a scan progressivo. No entanto, nós com o Swiss conseguimos forçar a consola a outras resoluções, neste caso 480p e depois ali ligado ao RetroTink por cabo componente, vocês conseguem uma qualidade de imagem absolutamente fantástica com a GameCube e vocês conseguem utilizar o próprio disco. Obviamente que têm de ver na net como fazer isso, não vou estar aqui a explicar, mas vocês conseguem colocar o disco, aceder ao Swiss e forçar o jogo a correr, por exemplo, a 480p. Eu fiz isso no Luigi's Mansion e de facto a qualidade de imagem é muito boa. O mesmo acontece, por exemplo, se vocês não tiverem o disco do Game Boy Player, vocês conseguem utilizar aqui um programa que, além de melhorar na qualidade de imagem, também diminui o delay, e em jogos, por exemplo, como o Super Mario, em que, digamos, delay está contra ti, não é? Quanto maior for o delay, pior, e então vocês conseguem ter uma performance muito melhor utilizando esse programa e overall, digamos, vocês conseguem extrair o máximo de qualidade aqui da GameCube. Depois, tem aqui a Wii, neste caso a Wii original. Eu normalmente jogava jogos da Wii na Wii U, por ser uma consola retrocompatível. No entanto, a qualidade de imagem, por alguma razão, não é assim muito boa. Vocês podem melhorar a qualidade de imagem do modo Wii na Wii U, diminuindo a resolução, por exemplo, para 480p e depois aplicando um M Classic. No entanto, nada como ter uma Wii original. Eu tenho aqui a Wii ligada por cabo componente, ali à RetroTink, e a qualidade de imagem de facto é boa. Não é tão boa como a GameCube, e a Wii, neste caso, este modelo que vocês conseguem ver aqui, que tem, digamos, esta abertura, e que tem aqui, estando na vertical, nós conseguimos ler Wii na horizontal, significa que é uma Wii retrocompatível com GameCube. Vocês podem ligar aqui, por exemplo, os comandos de GameCube. Vou ligar aqui, por exemplo, este, e conseguem jogar aqui os jogos de GameCube, e então é uma mais-valia para quem tem a Wii. Também, em alternativa, podem ligar aqui, por exemplo, o Wii to HDMI, ligar ali ao M Classic, e também conseguem uma boa qualidade de imagem. No entanto, com cabo componente e RetroTink, eu acho que de facto é melhor. E depois aqui tenho vários acessórios. Eu vou começar aqui com a questão da Wii, onde tenho, além do comando, neste caso tenho o Wii Motion Plus, que é a melhor versão do comando da Wii. Tenho o Nunchuk e tenho o Wii Classic Controller, também é muito fixe, para jogar, por exemplo, o Mario Kart Wii. Uma coisa interessante é que vocês conseguem, utilizando o comando da GameCube, jogar Mario Kart Wii aqui na consola, e é muito porreiro. Depois, no que diz respeito a, digamos, comandos de GameCube, tenho um Wavebird genérico, a pilhas,
E tenho, para mim, um dos melhores comandos da Retro Fighters, que é o Battler GC Wireless Gamepad. Epá, este comando é mesmo muito porreiro. E eu acho que, acima de tudo, a grande vantagem é, vocês podem ver aqui, a diferença de tamanho nas setas. É muito melhor para jogar jogos, sei lá, tipo Super Mario e jogos assim. Sem dúvida que o tamanho maior destas setas melhora aqui bastante a performance. E depois aqui tem mais uma caixinha de GameCube, onde tem então aqui as peças que são necessárias tirar da parte de baixo da consola para ligar o Game Boy Player, e também o leitor de cartão SD. E depois temos aqui o ST Media Launcher, isto é a caixa onde veio digamos, o adaptador para cartão de memória e também o disco. E depois ainda tenho ali mais duas caixinhas. Tenho a caixa da PlayStation 2, onde tem aqui o comando original da PlayStation 2. Tenho também um cabo de alimentação, um cabo HDMI, e tenho aqui o PS2 to HDMI. É uma solução para quem, digamos, quer uma solução mais barata para ligar a PlayStation 2. A qualidade é mais ou menos. Eu acho que um bom cabo SCART é melhor, na minha opinião, do que, por exemplo, o PS2 to HDMI. Mas isso são, obviamente, opiniões. E depois tem aqui outra caixinha com uns comandos genéricos da Wii, um Nunchuk e também um comando normal, neste caso da marca Under Control. E finalmente, ainda tenho aqui outra caixa, que é uma caixa da CX, onde eu guardo aqui um acessório da Wii. Neste caso são dois. Eu tenho dois comandos, dois volantes, aliás, para colocar aqui os comandos da Wii e jogar, por exemplo, o Mario Kart Wii, utilizando estes comandos. E pronto, de uma forma geral, no que diz respeito a este módulo, está tudo apresentado. Vamos para o módulo final, porque já sei que o vídeo está a ficar bastante longo. E chegamos aqui ao último módulo. Pensavam que eu não tinha Xbox, mas tenho. Tenho aqui a minha bichinha Xbox clássica. Ela quase que nem cabe aqui. De facto é uma consola muito poderosa. Eu tenho de admitir que a PlayStation 2 é uma consola que eu respeito muito, acima de tudo pela sua enorme biblioteca, mas digamos, o calcanhar daqueles para mim da PlayStation 2 é a sua qualidade de imagem. E se nós compararmos a grande maioria dos jogos entre a Xbox, GameCube e PlayStation 2, a PlayStation 2 costuma aparecer sempre como a consola com pior qualidade de imagem. No que diz respeito à performance, a Xbox sempre se destaca, ou quase sempre se destaca dos jogos, quando comparado com a GameCube e com a PlayStation 2, e então eu tenho apostado aqui em jogos dessa geração, jogar aqui na Xbox. Tenho aqui digamos, o receptor de um cabo também da Retro Fighters, porque eu adoro os comandos deles, e tenho aqui também um adaptador para ligar cabo USB, por exemplo, quando quero carregar o comando da Xbox, o Hunter, e tenho aqui este adaptador, porque eles têm uma entrada proprietária, e eu comprei isto na altura na Amazon, e vocês conseguem comprar isto muito barato. Mas porque é que eu comprei? Essa não foi a razão de eu ter comprado isto. Porque é que eu comprei isto? Porque, à semelhança da GameCube, a Xbox aqui na Europa, ela apenas permite, digamos, resoluções de fábrica, obviamente, resoluções interlaçáveis. E se vocês desbloquearem a consola, conseguem jogar jogos, alguns até em 720p. Por exemplo, eu tenho aqui o True Crime Streets of LA. É um jogo que e ele dá para rodar em 720p, o que é algo absolutamente insano. E depois a grande maioria de jogos, por exemplo, o 13, o Silent Hill, The Room, também é um jogo que tem suporte a 480p, e isto com, obviamente, cabo, componente novamente RetroTink, que fica com uma imagem
de facto mesmo muito boa. E depois também tem aqui a particularidade de, na grande maioria, os jogos da Xbox são mais baratos do que os da PlayStation 2. Ou seja, acho que é o melhor dos dois mundos. E a consola desbloqueada também permite, por exemplo, ler o jogo e fazer uma cópia para o disco da mesma, e depois vocês não precisam de jogar com o disco. Isso obviamente permite poupar aqui o leitor, mas overall é uma consola que eu estou a conhecer e já estou muito fã. Eu, por exemplo, troquei as minhas versões do Max Payne da PlayStation 2 por versões da Xbox e estou a gostar bastante aqui de conhecer a Xbox. Depois, aqui no que diz respeito a acessórios de Xbox, não tenho muita coisa. Tenho o Retro Fighters Hunter, o comando wireless para a Xbox, e tenho também aqui o comando da Xbox One, que é a outra consola da Xbox que eu tenho e que vos vou mostrar daqui a um bocadinho. E basicamente no que diz respeito a acessórios da Xbox é isso. Eu não tenho os comandos originais, também não tenho, por exemplo, o comando original da GameCube e pronto, de uma forma geral. Tenho aqui também nesta gaveta as caixas de alguns acessórios, por exemplo, do M Classic. Tenho também aqui a caixa da RetroTink 5X. Está aqui o meu bichinho, eu adoro este bichinho, é absolutamente incrível o que isto faz. E até veio assim num saquinho muito bonito, parece tipo um saco de zarapilheira daqueles antigos. Por acaso é muito, muito fixe. E finalmente um acessório que eu tenho aqui, mas que até nem uso muito, é Game Capture Elgato HD. Eu na altura utilizei isto muito para fazer a conversão e gravar cassetes antigas aqui do meu batizado da minha irmã, também do casamento dos meus pais, e conseguir digitalizar basicamente essas cassetes antigas. E pronto, de uma forma geral, no que diz respeito a este módulo, está tudo mostrado. Quero finalmente mostrar aqui a outra consola da Xbox que eu tenho, que é talvez a consola, tem aqui umas fotos minhas, bonito, que é a consola que talvez destruiu a reputação e causou danos irreparáveis para a Xbox, que é a Xbox One, que na altura, quando eles anunciaram isto naquela convenção, acho que foi na E3 de 2013, aquele anúncio causou danos irreversíveis na Xbox, o que é uma pena, porque esta consola é absolutamente fantástica. Em primeiro lugar, eu tenho-a porque comprei a um amigo meu, que já não lhe dava uso, a um preço muito, muito bom, e depois, porque isto permite jogar jogos de 360 e da Xbox que estejam na lista do programa de retrocompatibilidade. Eu acho essa iniciativa da Xbox algo absolutamente fantástico. Eu joguei aqui, por exemplo, o Max Payne 1 e o 2, e joguei também jogos do Silent Hill da Xbox 360, que são bem mais baratos que os da PS3, e eu gosto da consola overall. Gostava de, eventualmente, ter uma Xbox Series X, porque aí, digamos, as melhorias que eles colocam nos jogos são ainda melhores, sejam melhorias de resolução, sejam melhorias de FPS boost, e de facto será a melhor forma de jogar jogos da Xbox original e também da 360. Mas até ao momento utilizo aqui a Xbox One e estou muito feliz com esta consola. E chegamos então aqui ao final desta tour, que está longa, e vamos então aqui para a finalização do vídeo. Foi este o meu setup gaming, espero sinceramente que tenham gostado. Estejam à vontade para dizer aí nos comentários o que é que vocês mudavam,
o que é que vocês acham que poderia ser aqui uma sugestão construtiva para melhorar o setup, e disse também aí se gostaram, se não gostaram. Se quiserem ver a minha coleção de videojogos, também digam aí nos comentários, e se a malta mostrar interesse, eu também terei todo o interesse em mostrar a minha coleção de videojogos. Se gostasse deste vídeo, deixa like, subscreve o canal e ativa as notificações. Passa também nas redes sociais de Facebook, Instagram e TikTok. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas jogatanas!